Bom dia, muito bom dia. Estamos mais um dia aqui na presença. Espírito Santo, como é bom estar contigo. Estamos com a nossa leitura do nosso livro, mesmo com medo haja. Estamos com o nosso devocional de todas as manhãs. Sempre trago um versículo para a gente meditar. Bom dia, Cristiana, bom dia. Sejam todos bem-vindos, vamos avançando na nossa leitura, um livro que tem transformado as nossas emoções, um livro que tem nos impulsionado, tirado todo o medo, toda a insegurança, todo o trauma. Ontem nós falamos sobre ciclos repetitivos na nossa vida e eu declarei, eu profetizei que esse ciclo se encerra, de repetições, de medo, que às vezes a gente traz lá da nossa geração. Bom dia, Roseli, shalom, bom dia, mãezinha, shalom, sejam todos bem-vindos. Vamos orar para a gente ganhar tempo. Nós estamos na página do nosso livro 140, olha como nós avançamos. Ontem nós falamos um pouquinho do capítulo 11, Falamos com o tema recusa-se a lamentar o passado ou temer o futuro. Gente, ontem, na hora que eu li o versículo aqui, olha, embaixo dessa página 137, estava assim, os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. E depois vem embaixo o versículo. Lucas 24, 38. Eu achei tão estranho. Bom dia, bom dia. E aí, eu acabei a live, eu fui entrar de novo nessa palavra. E eu acho que foi um erro da correção do livro mesmo, talvez passou despercebido. E Lucas 24, 38 não é esse versículo aqui é de Provérbios, tá? Então o versículo ao qual teria que estar aqui é: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? É esse, tá? O versículo de Lucas 24, 38. Só para retomar aí, tá? Vocês que estão aí comigo acompanhando, abre aí em Lucas capítulo 24, versículo 38. Aí vocês vão ver que houve aqui uma falha ortográfica, eu não sei, eu acho que passou despercebido. E confundiram e colocaram outro versículo. Mas glória a Deus, o Espírito Santo sempre nos avisa, gente? Louvado seja Deus. Bom dia, Meire. Bom dia, Ana Carol. Bom dia. Eu quero orar, vamos orar para a gente consagrar a nossa manhã, as nossas vidas, a nossa leitura. Vamos orar, vamos agradecer ao Pai por tudo que Ele já fez e ainda irá fazer sobre as nossas vidas, por Ele nos presentear, com esse livro, com esse instrumento de Deus que tem transformado as nossas emoções, realmente entendendo, tem feito a gente entender o significado do medo, o quanto ele prejudica, o quanto ele nos paralisa, o quanto ele não deixa as promessas do Senhor se cumprir, Então que nós venhamos agradecer todos os dias pela essa conexão, pela presença do Pai, pelos ensinamentos, pela revelação que Ele dá para nós aqui na live. Todos os dias Ele dá uma revelação nova. Todos os dias. Louvado seja Deus. Feche seus olhos, vamos orar, vamos agradecer. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por essa manhã, por este dia lindo que o Senhor já preparou para nós. Espírito Santo, como é bom, Pai, como é bom estarmos na Tua presença e continuar na Tua presença ao longo do nosso dia, mas consagrarmos as nossas manhãs, os nossos primeiros minutos, é a nossa prioridade desse 2026, Pai. Graças te damos porque nós sabemos e a Tua palavra diz que nada podemos fazer sem Ti. Espírito Santo, revela-se, Pai, ao nosso espírito nessa manhã. Traga sabedoria, traga discernimento, Pai. Sim, Pai, tira de nós toda limitação, todo bloqueio, todo trauma, todo medo, tudo aquilo que nos impossibilita de se posicionar para que a gente venha viver algo novo, Pai. O ano só vira um calendário, mas as atitudes precisam ser mudadas para que a gente venha desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Espírito Santo, renova a nossa mentalidade dia após dia, Pai. Flua o Teu Espírito de água viva dentro de nós, que o Senhor venha fazer em nós e depois através de nós. Sim, Espírito Santo, Tu és bem-vindo em nosso meio.
Sim, Pai, vai de encontro a cada mulher que aqui está. O Senhor sabe da necessidade, o Senhor sabe das aflições, o Senhor sabe da preocupação. Ai, purifica, Senhor, a mente, purifica, Pai. Sim, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo, derrama o bálsamo, Pai, em cada coração nessa manhã. Tira, Senhor, toda agitação humana, traga paz, a paz que excede todo entendimento que só o Senhor pode dar. Sim, Abba Pai, nosso Paizinho, oh Espírito Santo, nos dirige, Senhor, nessa manhã, nesse livro, nessa leitura, traga aquilo que o Senhor queira tratar em nós. Ah, Espírito Santo, tudo é para honra e glória do seu santo nome, nós estamos aqui disponíveis a ouvir a sua voz. Que os nossos ouvidos espirituais venham ser abertos, a nossa mente venha ser aberta, Pai, para entender, discernir tudo o que o Senhor queira falar. Que nosso posicionamento venha praticar a Tua mensagem, praticar a Tua palavra. Que o ID, Senhor, venha ser construído em nós. Para que o ID através de nós venha fluir, para que o ID através de nós venha gerar frutos. Ah, Espírito Santo, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Bom dia, Raquelzinha, bom dia, Meire. Shalom. Vamos de Salmo 40, só para a gente começar? Esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tem operado e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa ser igual a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quisestes abristes, e meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração, proclamai as boas novas de justiça. Na grande congregação, jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamai a tua fidelidade e a tua salvação não escondi de grande consagração e da tua graça e da tua verdade. Não retenha de mim, Senhor, as tuas misericórdias, que a graça e a tua verdade sempre me guardem. São incontáveis os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a visão. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça e o coração desfalece. Agrada-te, Senhor, em me livrar, apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Que sejam envergonhados e cobertos de vexame todos os que buscam tirar minha vida, retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. Sofram perturbação por causa da tua vergonha, aqueles que me dizem bem feito, bem feito. Exultem e em ti se alegrem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação, digam sempre. O Senhor seja engrandecido, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. Meu Deus, que versículo, leia aí. Salmos 40, fica como reflexão. Deixa o Espírito Santo aí ministrar, né? Um pedido de ajuda, um pedido de justiça. Meu Deus, que lindo. E o Senhor, Ele vem ao nosso encontro. Né? Quando nós esperamos no Senhor com paciência, nós nos inclinamos e pedimos o socorro vem. Ele vem e Ele faz o de repente de Deus, sabe? De repente de Deus, você fala, meu Deus, eu não estou entendendo nada, tá tudo tão confuso. Daqui a pouco, quando você se inclina ao Senhor, confessa,
e abre seu coração, o socorro vem. E aí a gente vê a justiça divina, a gente vê o cuidado, as mãos de Deus. Creia somente, continue confiando, continue colocando a sua confiança no Senhor. Amém? Vamos lá para o nosso livro, gente? Vamos lá para o nosso livro? Estamos aqui, nós paramos na página 140, nós vamos começar a falar agora o poder da esperança. Vamos para o poder da esperança. Vamos lá. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Deus deseja que vivamos uma vida cheia de esperança. E isso é muito difícil de alcançar se passarmos o tempo todo lamentando o passado ou temendo o futuro. A esperança é uma expectativa positiva de que algo bom vai acontecer. O apóstolo Pedro disse que nós nascemos de novo para uma viva esperança. Está lá em 1 Pedro 1:3. Robert Schuller disse que as suas esperanças e não as suas dores moldem o seu futuro. Olha lá, bom dia, shalom. Tive uma vida decepcionante até meus 30 e poucos anos. Havia passado por muita dor e injustiça, a ponto de ter medo de esperar qualquer coisa boa e ficar desapontada quando não acontecesse. Por que me incomodar? Eu perguntava a mim mesma, deixei que os lamentos do passado não apenas arruinassem o meu presente, mas também lançassem uma sombra escura sobre o que eu imaginava acerca do futuro. Porém, a minha experiência com Deus e as promessas da sua palavra mudaram as minhas expectativas. Agora eu tenho esperança. Eu costumo dizer, eu não tive um bom começo na vida, mas eu pretendo definitivamente ter um grande final. E isso também é verdade com relação a você. Um bom exemplo bíblico é o de Saul. Ele foi o primeiro rei de Israel. Embora Deus o tivesse ungido para essa posição, ele foi rebelde. A certa altura, Deus disse ao profeta Samuel que lamentava ter feito de Saul o rei de Israel. Samuel entristeceu-se e clamou ao Senhor por toda a noite. Está lá em 1 Samuel 15, essa passagem do versículo 10 e 11. Embora eu esteja certa de que Deus tenha se decepcionado, ele disse a Samuel para parar de lamentar por Saul e ungir um rei para tomar o seu lugar. 1 Samuel 16, 1. Sempre gostei da mensagem que esses versículos nos trazem, porque ela nos fornece um padrão para a atitude que devemos ter para com as coisas que não saem como esperávamos. Devemos nos arrepender e lamentar nossa falha ou decepção, mas depois seguir em frente para algo novo. Embora as pessoas falem, Deus nunca deixa de ter um plano. Não há nada que você tenha feito, nem há nada que tenha sido feito a você, para o qual Deus não tenha um remédio. Eu o incentivo a não permitir que o diabo continue roubando a sua esperança. A esperança é um grande motivador, ela lhe dá uma razão para se levantar da cama todas as manhãs, confiando que você serve a um Deus que tem um bom plano para a sua vida. Em dezembro de 2017, de repente, fui afligida por uma doença debilitante. Eu sempre fui muito forte, tinha muita resistência, mas passei a não conseguir fazer muitas coisas porque não tinha nenhuma energia. Sendo uma mulher que crê no poder de oração, eu orava diariamente, e muitas vezes ao dia, pela cura de Deus ou por respostas para o meu problema. A medicina pouco me ajudava. Eles me diziam que eu estava com exaustão adrenal devido ao estresse ou por trabalhar demais e por longos períodos. Um médico em que eu confiava e que conhecia havia muito tempo me disse que eu tinha de descansar interna e externamente por 1 ano e 18 meses. E era provável que eu nunca mais poderia trabalhar tanto quanto havia trabalhado até então. Isso foi muito difícil para mim emocionalmente, porque eu não queria descansar por 18 meses, mas de fato me sentia tão mal que não tinha muita escolha. Eu precisava claramente que Deus me movesse em meu favor. Tinha compromissos para cumprir e Deus era fiel para me dar a energia que eu necessitava para prosseguir com minhas atividades. Mas me deparei com a necessidade de fazer grandes mudanças no meu estilo de vida, acreditando todos os dias que veria uma diferença. Dia após dia, porém, eu permanecia da mesma forma. Às vezes isso era desanimador, mas eu sabia que tinha de ter esperança.
Depois de quase 18 meses, sem nenhuma razão aparente, eu comecei a me sentir mais forte. A princípio foram alguns dias aqui e ali, levou tempo, mas ao longo dos meses que se seguiram, comecei a me sentir bem novamente e a ter vigor necessário para fazer tudo o que eu precisava fazer. Por que levou muito tempo? Por que minhas orações não foram respondidas mais cedo? Não sei o porquê. Essa é a pergunta que nunca paramos de fazer, mas raramente temos resposta. A confiança sempre exige que tenhamos perguntas não respondidas. Aprendi com essa experiência que por mais tempo que leve para Deus responder, nunca devemos desistir. Enquanto esperamos o romper completo, Deus nos dá força para continuarmos seguindo em frente. Deixe que essa história encoraje você e não deixe que nada roube a sua esperança. Faça da esperança um hábito e creio que você será liberto do medo de que as coisas nunca melhorem em sua vida. Deus é o eu sou. Ele é o poderoso para fazer todas as coisas. E o seu desejo é que você viva no presente, não no passado ou no futuro. Quando fiquei doente, eu lamentei não cuidar melhor de mim mesmo, antes de ser obrigada a fazer isso. Mas eu sabia que carregar remorso só acrescentaria mais estresse. Então, me arrependi e pedi a Deus para me ensinar a me curar. Não perca o que Deus tem para você hoje, vivendo com remorso. Hoje é um dia importante na sua vida. Na verdade, hoje é o dia mais importante, porque este exato momento é o único que você tem a certeza de estar vivendo. Portanto, viva plenamente e confie em Deus para cuidar do seu passado e do seu futuro. Uau, que tema, hein, gente? Que tema, que experiência, que testemunho, né, da confiança. E é isso. Muitas vezes acontece alguma circunstância na nossa vida e às vezes a gente acha que é o diabo, né, que está nos parando. E às vezes é as mãos de Deus, querendo nos ensinar. Aqui esse testemunho ficou bem claro isso, né? Para que ela confiasse no Senhor que aquilo seria um processo, talvez uma negligência, né, gente? De se sobrecarregar demais, não se cuidar, aqui como ela falou, né? Me arrependo de não ter me cuidado demais. Mas isso serviu como uma experiência para que isso não se repetisse de novo. E é isso que a gente tem que fazer com o nosso passado. Opa, foi uma experiência, isso não vai se repetir. Eu me arrependo, Senhor, agora me ajuda a reorganizar tudo isso daqui e bora para o futuro maravilhoso que o Senhor tem preparado para nós. E é isso que ela relata aqui, que lindo. E a esperança nunca pode morrer, porque a esperança, o processo da esperança é o tempo que o Senhor trabalha em nós. É o tempo que o Espírito Santo ministra no nosso interior. É o tempo que ele traz cura, que ele nos molda e a gente fica parecidíssimo com ele. Quando a gente tem um relacionamento com o Pai, nós ficamos idênticas às nossas ações a Cristo. Isso é o relacionamento que faz. E essa esperança nunca pode morrer nas nossas vidas. Porque a nossa confiança, nós começamos falando sobre Salmos 41. Olha só, gente, não foi nada combinado. Né? E nós falamos sobre confiança, confiar em Deus. E esperança é isso, é a confiança que nós temos no Senhor. Nós temos uma palavra, não é sobre a circunstância que nós estamos vivendo, não é sobre o que os nossos olhos naturais estão vendo. Nós estamos se movendo através de uma palavra, nós temos uma palavra e essa palavra basta. Nós temos uma paz que excede todo entendimento, nós temos uma direção, nós temos um caminho, uma jornada da vida eterna. Né? Ontem vocês viram o carrossel que eu fiz no Instagram, o spoiler um pouco ali do meu livro. Nós vamos tratar tudo isso, a nossa mente, né? Tanto o nosso corpo físico quanto o nosso espiritual, tem tudo a ver. Durante aquela jornada que eu vou demonstrar ali no meu livro, a jornada da corrida, né? A jornada ali do SP City, ao qual o livro se trata. Eu vou mostrar para vocês, ali vai estar compartilhado, todos os momentos que o Espírito Santo foi ministrando comigo. Assim como nós lemos aqui agora a vida da Joyce Meyer, o Espírito Santo foi falando. O tempo que eu tinha que parar, o tempo que eu tinha que continuar, o que o Senhor estava ministrando comigo. A cada KM, gente, o Espírito Santo dava uma chave. A cada KM ele falava alguma coisa. E vai ser um devocional de 40 dias, E cada dia você vai ter uma palavra de ânimo, de força. Além dos versículos que a gente vai ter no meu devocional, eu vou contar a minha vida. Eu vou contar um pouquinho da experiência que eu tive. Um momento de parar, um momento de respirar fundo, um momento de não desistir, um momento de confiar na promessa.
Eu tô tão feliz, gente, porque eu não sabia que a partir daquela corrida de rua ia ser gerado um livro. Deus tem um propósito em todas as coisas, em todas as coisas. E um livro devocional, e um livro que vai levar a palavra de Deus. Eu não sei aonde vai chegar, mas eu sei que vai chegar em pessoas. Sabe aqueles corredores de rua, as pessoas que fazem atividade física, que às vezes quer pegar um livro só para saber o que está escrito ali, e ali ela vai ter um encontro com o Espírito Santo de Deus. Ali ela vai ter um encontro que a cada km, a cada passo é uma jornada da nossa vida que o Espírito Santo está nos conduzindo. Para que a gente chegue na linha de chegada, gente. O importante é nós chegarmos na linha de chegada. Com essa convicção, com essa segurança, que ninguém rouba a nossa coroa em nome de Jesus. Amém? Aguardem que tá nascendo, tá chegando. Vamos lá, próximo tema. Derrotando o pânico. Olha que tema forte. Todos cometem erros. Amém? Todos cometem erros. Gente, quando nós ficar sem cometer erros, o Senhor tem que ir buscar logo, né? Porque a gente corre um grande risco de ficar aqui nessa terra. Quer você esteja lidando com erros de muitos anos atrás ou de 5 minutos atrás, o passado é passado, já foi. Não desperdice o momento que você está vivendo agora com remorso, medo do futuro, culpa, amargura e com uma atitude não perdoadora, ou com qualquer outra emoção negativa e inútil que tenha o poder de roubar este dia de você. Gente, desde ontem ela está falando, vivo hoje, tira a preocupação do amanhã, para de olhar para trás. O passado ficou lá atrás. Esse ano de 2026 você só vai romper se você entender essas chaves. Olha lá. Como escrevi no primeiro capítulo, você pode escolher como quer que a sua vida seja. Portanto, faça uma escolha que abre a porta para Deus intervir nos teus problemas. Deixa na mão de Deus. Não paralise por causa do problema. Fala, Senhor, tá aqui, ó. Não quero me permitir me paralisar esse ano. Esse ano vai ser o ano do romper. Nada vai me tirar do foco. Nada vai roubar o propósito e o plano que o Senhor tem para mim. Nós estamos aí na reta final. Jesus está vindo à porta. Gente, está vindo nos buscar. Ele já está lá preparando a nossa morada. Tá tudo tão lindo. Ele vai vir nos buscar e não vai demorar. Então não se dispersa, porque esse é o nosso ano. Olha lá. Como eu mencionei, a sensação de pânico é o tipo de medo. O pânico é o medo de não conseguir fazer as coisas que precisam ser feitas, ou de não ser capaz de ter prazer enquanto as está fazendo. É olhar para o desconhecido e ficar apavorado porque você não vê um bom projeto diante dos seus olhos. Algo que lhes mostre exatamente o que o futuro reserva. Se Deus escrevesse livros de mistérios, nossa vida seria um livro. Deus prometeu cuidar de nós, mas não nos deu os detalhes sobre como ou quando fará isso. Podemos ter pânico de qualquer coisa, desde a aposentadoria até a simples tarefa de lavar a louça da pia. Mas qualquer tipo de medo nos esgota e retira de nós a energia necessária. Mesmo quando tememos realizar coisas simples como ir ao supermercado ou dirigir para o trabalho na hora do rush, né? O que estamos realmente fazendo é decidindo com antecedência que não podemos fazer essas coisas e apreciá-las. Mas a verdade é que podemos desfrutar de todas essas coisas se a fizermos com Deus e para a sua glória. Olha só. Você pode decidir, por exemplo, que vai limpar a sua casa porque quer que Deus fique satisfeito com o fato de você estar cuidando do que Ele te deu. Ou pode ter a sensação de pânico ao realizar essa tarefa, verbalizando com frequência o quanto não gosta dela. Quando chegar a hora da limpeza, você terá uma atitude negativa o tempo todo em que estiver fazendo o que precisa ser feito. Quando tiver de fazer algo, será melhor fazê-lo com uma atitude positiva, porque ter uma atitude negativa não liberará você dessa responsabilidade. Olha só, gente. Tira aí essa ansiedade, essa aceleração, viva um dia de cada vez. Para com essa agitação. Isso traz um esgotamento emocional, te suga a energia. Gente, eu quero profetizar para a sua vida essa manhã, assim como eu profetizei para mim, que esse ano de 2026 você não vai gastar energia com coisas desnecessárias. Em nome de Jesus, eu profetizo.
que esse ano de 2026 nós não gastaremos energia com coisas desnecessárias. Amém? Com remorso, com ressentimento, porque diz que me diz, sabe aquela turma do mimimi? Gente, arregaça a manga, peça para que o Senhor ressignifique o seu interior e vai para cima. Não para, porque a estratégia do nosso adversário é nos paralisar o tempo todo. Então não para. Continua, ressignifica. Aconteceu alguma coisa? Senhor, me ajuda a organizar minha mente, porque a gente sente o sentimento. Automaticamente purifica a minha alma, porque eu quero ouvir a sua palavra, eu quero andar pelo Espírito. E o Espírito não tem mimimi, o Espírito vai para cima. Nós precisamos entender isso. Que a estratégia desse novo ano de Satanás é nos tirar do foco. E ele não vai parar. É nós que temos que parar de mimimi, entender o plano e o propósito que o Senhor tem e ir. Só vai, só vai. Justamente porque o nosso adversário, ele sabe em alguma fragilidade onde ele nos pega. Então ele vai na mesma fragilidade. Pode perceber. Quando você fica magoada muito com uma circunstância, numa área, o inimigo ele não desiste. Daqui a um tempo ele vai lá e volta na mesma área. Ele só vai parar de te encher o saco, para falar a verdade, de insistir, quando a sua reação for diferente. Opa, Satanás, eu sei que é você. Aqui você não tem mais legalidade. Aqui você não tem mais acesso. Porque diante disso daqui, desse limão, eu vou fazer uma limonada, sabe? Diante desse limão azedo, eu vou fazer uma limonada e eu vou pra cima, porque isso não vai me parar. Em nome de Jesus, receba essa palavra. O Espírito Santo tá falando com alguém. E ele sempre fala primeiro comigo, gente. E depois através de mim. Recebe essa palavra. Olha lá. Como mencionei, tenho me exercitado com um treinador 3 vezes por semana há mais de 14 anos. Geralmente, quando penso em me exercitar, sinto um pânico tentando se infiltrar na minha mente. Mas aprendi que se vou fazer isso de qualquer maneira, é melhor aprender a gostar desses momentos. Toda vez que você começar a se apavorar com alguma coisa, ore imediatamente para que Deus lhe dê graça para realizá-la com uma atitude positiva. Então, independente do que você for fazer, não murmure, em nome de Jesus. Ah, chegou lá, tá muita fila? Começa a falar com Deus, né? Abre o celular, você tá com o celular ali, abre a Bíblia no celular, vai ler na Bíblia. Aprenda nas adversidades você construir algo com o Senhor, né? Às vezes Deus te colocou naquela fila, porque às vezes vai entrar alguém na fila e o Senhor quer que você discipula, o Senhor quer que você fala das maravilhas. Tudo tem um porquê, você precisa aprender a desfrutar. Embora, eu tô de saco cheio, eu não aguento mais fazer isso. Começa a entender o para que o Senhor te colocou naquela situação. Aí quando você entende, você começa a desfrutar até dos locais que talvez você não queria estar, mas o Senhor permitiu, porque Ele quer que você se mova sobre aquele lugar de alguma forma. Nós precisamos entender isso. Olha lá. Deus responde às orações, mas Ele não pode responder a uma oração que você não fez. Então peça ao Senhor. Peça ajuda a Deus em tudo que fizer e então achará isso muito mais fácil. Olha lá. Deus disse aos israelitas para não se atemorizarem diante de seus inimigos. Está lá em Deuteronômios 21. Jesus disse que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas que ele veio para que pudéssemos ter e desfrutar a vida. João 10:10. Então, o inimigo, nosso adversário, ele veio para matar, para roubar, para matar e destruir. E nosso Deus veio para quê, gente? Para que nós pudéssemos desfrutar, que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Sabe que é abundância? Vida boa, gente. Vida boa. É para isso que Cristo veio. É o nosso adversário que quer nos matar, que quer nos roubar, que quer nos destruir. Como podemos desfrutar a vida se detestamos e sentimos pânico diante de certas coisas que o viver exige que façamos? Reflita sobre esse versículo. Tudo quanto fizerdes, fazei-os de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Gente, que versículo. Grifa aí no seu livro, Colossenses 3:23. Não importa o que as pessoas vão dizer. Gente, exatamente essa semana aconteceu algo muito parecido, né? Aqui na minha família. E é isso. O ser humano, a gente quer um reconhecimento.
muitas vezes a gente faz e a gente espera que as pessoas, uau, nossa, que legal, você realmente... E muitas vezes esse reconhecimento não vai vir e tá tudo bem. Porque a palavra de Deus diz, tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Então você não precisa ser aplaudido por homem. Porque quando você faz com o coração ligado ao Senhor, a recompensa vem dele. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E ele viu. E isso importa. Você não precisa da necessidade de aprovação de ninguém. Você não precisa ser aplaudido por ninguém. Quando você entende essa chave, gente, você libera todo medo. Porque através disso, pode gerar um medo de você não avançar. Eu não vou fazer mais nada. Porque vai que eu faço e ninguém reconhece. Olha onde o medo entra. Onde o medo entra? Você vai criar alguma coisa e fala, eu não vou criar porque não vou ser aplaudida, porque não vão ver, não adianta ver, porque dos outros é melhor do que o meu. Fica com essa palavra, gente, eu tô arrepiada aqui, porque o Espírito Santo, ele tá ministrando. Em nome de Jesus, eu profetizo que esse ano de 2026, você não vai precisar da aprovação de ninguém, somente do seu pai, do paizinho, do nosso Abba. É dele. E grife aí, eu quero que você fique com essa mensagem. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Ô Jesus, entenda. Não importa se o chefe é ruim, não importa o que está acontecendo, olha para Cristo e fala, Senhor, eu estou fazendo porque eu estou debaixo da sua obediência. Eu estou fazendo porque eu tenho caráter, eu estou fazendo porque o Senhor está vendo e é para ti. Quando a gente faz isso, quando a gente descobre essa chave valiosa, gente. Meu Deus, meu Deus. Gente, marca aí, amanhã tem mais. Eu sei que você não quer parar, mas a nossa programação aqui é meia hora, para não ficar cansativo, para a gente ir lá fazer o café com a nossa família, né? Para a gente ficar digerindo toda essa informação. Se você tem um tempinho a mais, deixa o Espírito Santo ministrar. Pega o bloquinho, pega a caneta e marca tudo que Deus falou. Gente, eu aprendi isso, eu já compartilhei com vocês. E daqui a pouco você vai lançar um livro igual eu, porque foi através de todas as minhas anotações que esse livro nasceu. Escuta o que eu tô falando, Deus vai dar uma revelação. Porque livro é um legado, gente. Livro, quando Jesus buscar, se Jesus não voltar antes e nos levar, esse livro vai aí alcançar multidões, vai alcançar pessoas, vai alcançar filhos. Eu quero profetizar na sua vida, você vai começar a anotar tudo que o Espírito Santo ministrar. Amém? Vamos orar, vamos agradecer. Eu sei que tá uma delícia. O Espírito Santo está aqui, ele tá ministrando o nosso coração, mas amanhã tem mais. E você que tem mais um tempinho, vai pro secreto. Esse ano é o ano do secreto, irmãos. Esse ano o Senhor vai revelar presentes no secreto. Se eu fosse você, não ficava de fora. Separa um momento aí do seu dia, que você tá sozinho, um momento do silêncio. Se tiver que acordar de madrugada, não sei. O Senhor tem presentes lá no secreto para você. Amém? Vamos agradecer? Pai querido, Pai amado, nós te damos graças, Senhor, por essa manhã. Espírito Santo, obrigado pela revelação. Obrigado por nos mostrar que tudo o que fazemos é para ti. Nós não precisamos da necessidade de homens, de vangloriar pelos homens, de aplausos de homens, porque nós estamos em conexão contigo, nós estamos debaixo da tua obediência. E nós sabemos que através da sua obediência o Senhor cuida de todas as coisas. Espírito Santo, que este novo dia venha repleto, Senhor, das tuas bênçãos, Pai. Eu quero profetizar uma terça-feira de milagres, de vitórias sobre as nossas vidas. Pai, continue ministrando aos nossos corações ao longo do dia. Coloca, Senhor, palavras de sabedoria sobre os nossos lábios, Pai. Aonde colocarmos a planta dos nossos pés, ali o Senhor estará conosco, Pai. Espírito Santo, eu abençoo a cada pessoa que está aqui nessa live, aquela que vai assistir depois. Vai de encontro, Pai, a necessidade. Vai de encontro, Senhor, os medos, Pai. Rompe, Senhor, todo medo, toda limitação dessa vida. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, amanhã nós estamos aqui. Se essa live falou com você, além de você compartilhar com alguém que você sabe que precisa, coloca lá no Instagram e marca pra gente alcançar mais mulheres, mais pessoas que precisa realmente de um desatar, precisa realmente estar aqui todas as manhãs com o nosso devocional para que venha crescer espiritualmente nesse ano de 2026. Fiquem com Deus.
Até amanhã, então, às 6h30. Shalom, shalom.